Severino chegou na estação de Araraquara, exausto, com fome. Afinal, era uma viagem muito longa desde o Nordeste até São Paulo. Terra de promessas, terra de riquezas. Severino tinha muitos sonhos aqui, fugindo da seca, fugindo dos maus tratos, fugindo da fome. Ele quase não tinha dinheiro. A muito custo, ele conseguiu entrar na estação ferroviária e comprar uma passagem de segunda classe no trem R da Companhia Paulista. Então ele viu aquele maravilhoso trem azul adentrar na plataforma, brilhando, limpo, algo que ele nunca tinha visto antes. Caminhando devagar pela plataforma, ele foi olhando para dentro dos carros de passageiros, muito diferentes daqueles que ele já tinha visto no Nordeste, puxado pelas velhas Marias Fumaças. Então Severino passou diante do carro Pullman. E lá dentro, ele viu um luxo que ele nunca imaginara que poderia existir. E sentado numa daquelas incríveis poltronas verdes, extremamente macias, havia um homem, engravatado, com um grande sorriso nos lábios, tomando uma xícara de chá, símbolo perfeito da riqueza e da vitória. Severino ficou olhando durante alguns instantes para aquela cena, desejando estar ali um dia. Mas ele só podia se contentar em ir para a segunda classe. Embarcando no trem, ele tomou seu lugar, sentado à janela, para observar a paisagem. Sua barriga doía muito, já fazia horas que ele não comia, mas ele não tinha dinheiro para comprar nem mesmo um sanduíche. Então ele ficou ali, olhando a paisagem, vendo o trem passando pelas cidades, pelo interior paulista, aqueles infindáveis cafezais, aquele verde muito diferente de onde ele vinha. E conforme o tempo foi passando, Severino foi se sentindo sonolento. Abraçando sua pequena mala de viagens, toda esfarrapada, com seus poucos pertences, lentamente ele foi caindo no sono. Em determinado momento, Severino sentiu alguém agarrar seu ombro, com muita delicadeza. Assustado, ele abriu os olhos e viu aquele homem, chique, que estava dentro do carro Pullman da Paulista. "Venha comigo", ele disse. "Mas senhor..." "Venha comigo, Severino." Deixando sua mala no banco, Severino se levantou e caminhou atrás daquele homem chique, em direção à frente do trem, onde estavam os carros mais luxuosos. Certamente ele deveria ter feito alguma coisa de errado. Talvez sua roupa maltrapilha, talvez seu jeito simples de ser, havia com certeza incomodado aquelas pessoas e ele seria empurrado para fora do trem. Foi passando de carro em carro, vendo os rostos das pessoas, todos sem encará-los, sem sequer tomar ciência de sua existência. Então eles entraram no carro Pullman. Aquele homem rico tomou novamente seu lugar na poltrona, olhou para Severino e disse: "Sente-se, por favor." "Mas senhor, eu não posso me sentar aqui. Eu não sou digno disso." "Você é digno, Severino. Sente-se, eu estou lhe convidando." Severino se sentou na poltrona. Ele nunca havia se sentado num lugar tão macio, tão luxuoso. Aqueles quadros pendurados na parede, aqueles detalhes adornados em prata, tudo era maravilhoso. O homem então entregou a ele uma xícara de chá. "Beba, Severino." "Mas por que, senhor? Por que eu estou aqui?" "Porque você desejou e eu o trouxe aqui." "Mas senhor, não é justo." "Severino, é justo. Aproveite agora, pois um dia isso vai acabar e você não vai poder aproveitar." Severino olhou consternado para aquele homem de negócios. "Como, senhor? Como isso vai acabar? Isso daqui é a riqueza. Não pode acabar." "Acredite em mim, Severino. Um dia tudo isso vai acabar. Será apenas nossa memória. Beba seu chá, Severino, por favor." Severino não entendeu direito o que estava acontecendo, mas tomou aquele chá. E era um gosto indescritível, um gosto que ele nunca havia sentido antes na vida. E lá ele ficou, olhando a paisagem pelas grandes janelas, vendo o homem rico, sentado, lendo o jornal, sorrindo para ele.
Severino apenas fechou os olhos e continuou tomando seu chá, sentindo toda aquela riqueza e desejando estar ali para sempre. De repente, um solavanco mais forte, e Severino despertou, ainda sentado em seu lugar na segunda classe. Ele olhou ao redor, surpreso. Tudo aquilo havia sido um sonho. O trem parara em uma estação. Todo mundo estava desembarcando. Severino se levantou. Onde estava sua mala? Enquanto ele dormia, ele havia sido roubado. Seus poucos pertences haviam sido roubados. Com um leve suspiro resignado, ele desceu do trem. Ele nem sabia onde estava. Ele apenas caminhou pela plataforma, olhando para dentro dos carros, até passar novamente diante do carro Pullman. E lá estava aquele mesmo homem, ainda sentado, lendo o jornal, tomando seu chá. Severino apenas suspirou. Tudo havia sido um sonho. Lentamente ele saiu da estação. Se juntou a muitos homens e mulheres que estavam andando na rua, em uma única direção. Na direção de uma grande construção de tijolos, onde todos pareciam ter emprego. Ali ele foi admitido como assistente nas oficinas da Companhia Paulista, em Jundiaí, São Paulo. Ali ele fez sua carreira. Ali ele cresceu, se tornou chefe. Ali ele pediu demissão e foi montar sua própria empresa de manutenção. Se tornou rico, igual aquele homem no carro Pullman. Mas ele não poderia mais usar o carro Pullman, pois como aquele homem lhe dissera, tudo havia acabado. O carro Pullman acabou, o trem azul acabou. E tudo ficou na lembrança. E a maior lembrança que Severino tinha de tudo aquilo era o gosto do chá, que nunca deixou seus lábios, que nunca deixou sua língua. Sempre que ele ia se recordar daqueles tempos, ele apenas se lembrava do gosto do chá e olhava pela janela, imaginando o trem passar. Os carros Pullman do trem R da Companhia Paulista foram desativados na década de 1970, quando a FEPASA racionalizou o transporte de passageiros, excluindo diversos serviços mais luxuosos de sua grade de horários. Dos 5 carros existentes, 4 existiam ainda na década de 90. 7502, 7503, 7504 e 7505. Em 2018, apenas 2 ainda existiam. O 7502 atualmente se encontra abandonado em Araraquara, no lixão da cidade, onde deveria ter sido transformado no escritório do local. Em Rio Claro, ainda existia o Pullman 7505, que havia sido separado pela própria FEPASA para ser preservado em um futuro museu ferroviário. Mas com o fim da empresa estatal, este carro acabou sendo jogado num canto das oficinas, e ali ficou durante décadas sem nenhum tipo de uso, sem nenhum tipo de cuidado. Infelizmente, em agosto de 2018, toda essa área onde o carro estava e muitos outros veículos históricos foi atingida por um incêndio, que destruiu quase tudo. O Pullman 7505, apesar de ter sofrido alguns danos, ainda podia ser recuperado, mas infelizmente não houve interesse. Nos finais de novembro daquele mesmo ano, nós tivemos a oportunidade de acompanhar a Sorocabana Movimento de Preservação Ferroviária no resgate do carro RI 3354, que hoje está em Sorocaba, aguardando restauração, e que se tornou o único que sobreviveu daquele incêndio. E nós aproveitamos para visitar os carros que ainda estavam lá, mesmo já incendiados. E claro, nós não podíamos deixar de entrar no carro Pullman 7505, afinal talvez fosse a última oportunidade de entrar naquele que foi o mais luxuoso veículo de aço carbono que existiu no Brasil.
Eu sei que essa garrafa aqui não é da época de ouro da Companhia Paulista. Ela deve ser bem mais recente. Deve ser até de algum ferroviário que estava trabalhando naquele carro e acabou deixando lá durante anos. Mas ainda assim, é uma recordação dos carros Pullman. Afinal, hoje eles já não existem mais. Aqui eu tomei meu chá.